para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo aplicativo ou pela agência virtual em copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com/direitos e deveres. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Voltando agora com Vamos à Luta, começamos esse segundo bloco com a música Cálice, composição de Chico Buarque, violão de Gilberto Gil, na voz de Chico Buarque e Milton Nascimento. Sobe mais um pouquinho o som, André. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto. Nós falávamos agora no primeiro bloco a respeito do histórico dos convidados e o encontro deles. A gente parou exatamente nas interpretações, nas considerações, melhor dizendo, do Fábio Campana. Eu gostaria de voltar com você, Fábio, por gentileza. Dentro daquele processo, o Aloysio sai lá do Rio de Janeiro, é mandado, ele disse, Cascavel, Toledo, Assis, nesse oeste aonde vocês se encontraram, podendo fazer esse pequeno resgate histórico, porque depois eu quero elevar essa pergunta para a subjetividade do que vocês procuravam, quem eram os líderes, como que aquilo, qual que era o sentimento que vocês estavam dentro daquela participação histórica na nação. Foi em 1967, não é, Aloysio, que eu vi Nós vimos pela primeira vez, nos encontramos. O Aloysio foi a Foz do Iguaçu. Na verdade, nós todos passávamos por um mesmo processo. Éramos egressos, ou eu era egresso, de um partido, que era o PCB, e estávamos convencidos de que o caminho, as orientações que o PCB tinha e a perspectiva que tinha não nos levaria ao que esperávamos, que era chegar à Revolução Socialista. Isso fez com que surgissem as dissidências do PCB em vários estados, como foi no estado do Rio, de onde era o Aloysio, e aqui no Paraná, onde eu fazia parte dessa dissidência. Nossa militância em Curitiba tinha acentuado a situação em que eu estava vivendo. Eu era militante do movimento estudantil e da dissidência já do PCB, e convencido de que o caminho era outro, não o caminho pacífico, de reformas eleitorais, etc., mas que era um caminho mais pesado, mais difícil. E com esse convencimento organizado aqui, chegamos à conclusão de que teríamos que partir, não só eu, outros companheiros, para tentar estabelecer redes de apoio e de convivência em outros lugares no interior do Paraná. Eu fui para Foz do Iguaçu, onde nasci, onde voltei para Foz do Iguaçu, onde eu tinha alguns contatos, especialmente com um movimento revolucionário, um movimento de oposição à ditadura no Paraguai, que era o MOPOCO, Movimento Popular Colorado. Tinha uma relação muito próxima com meu compadre, o César Cabral, infelizmente faleceu há pouco. E lá estava eu. Foi quando
o Aloísio me procura. Quem faz essa ligação é a partir dos companheiros aqui de Curitiba, e eu o recebi, é claro, com alegria, conforto e expectativas enormes sobre o que estava acontecendo. E ele entrou em contato também com essas pessoas com quem eu tinha entrado numa relação de organização. Foi assim que eu encontrei o Aloísio. Pela primeira vez, ele vindo do Rio de Janeiro, e desde então nós temos uma relação de convivência política há muito tempo. Fábio, ou diga. Dando só para a gente, para ver se eu consegui entender, dentro da pesquisa desse programa, a gente percebeu que toda essa relação, como você tem, esse laço criado, aproveitar porque o Aloísio caiu um pouquinho, mas daqui a pouco acho que ele volta, existia dentro dessa escolha a que vocês fizeram, ou dessa opção da qual, usando a sua palavra, vocês estavam convencidos que era lutar contra aquela ditadura pusilânime acima de tudo, existia no processo da interiorização do Paraná, por onde vocês caminharam, uma importância muito grande da presença da figura do saudoso Leonel Brizola. Eu não sei se isso perfaz aí a tua opinião, as suas coisas, mas pela nossa pesquisa a gente viu que muito das caminhadas por dentro dos interiores do Paraná, os camponeses perguntavam se tinham relação com a figura de Leonel Brizola. E até tem um depoimento do Aloísio em que ele cita que era mais fácil explicar que sim, que estávamos juntos. Mas não era bem isso, mas era isso, né? Será que você consegue... não sei se você entendeu a minha pergunta, mas será que você conseguia juntar essas duas afirmações, Fábio? Veja, eu não tinha essa relação com o Brizola, o pessoal do Brizola, mas o Brizola era uma referência política entre os reformistas do país, as pessoas que queriam chegar ao poder e chegar ao socialismo através de reformas, etc. O Brizola, como das lideranças maiores, era quem se destacava por uma posição mais firme, mais radical, mais à esquerda, né? E mais corajosa para enfrentar a situação. Acho que por isso, o Brizola, que tinha uma grande liderança política no seu estado de origem, no Rio Grande do Sul, e como aquela região, o oeste, AUX input model, the radio model, colonizada pelos gaúchos, essa gente tinha também no Brizola uma referência muito forte. Sim. Como diz o Aloísio, mais fácil dizer a eles que sim. Mas Brizola era uma referência do que dizer que não. Porque eles conheceram o Brizola. O Brizola era muito mais do que uma coisa real, uma liderança, uma lenda, uma política, mas era uma referência para a luta, né? Era uma referência para a iniciativa de mudar. Isso era a imagem, o nome Brizola significava isso. Entendi, Fábio. E o Aloísio, ele me contou que ele seguiu e, infelizmente, ele foi capturado, foi preso em 69. Né? Eu não sei se você também foi preso, não sei se na mesma data, na mesma situação, mas era o governo Médici, quando que foi, claro, obviamente depois do AI-5, que tudo tornou-se muito o terror que se alastrou.
Mas eu gostaria que vocês pudessem contar Eu estava atuando em Curitiba. Alô? Eu fui preso um tempo depois da prisão do Aloysio, os companheiros lá do Oeste. Eu fui preso aqui, em Curitiba. Não fui preso pela mesma batalhão. pela mesma força. Eu fui preso pelo DOPS, que nessa época tinha se transformado. O DOPS, que era uma delegacia de polícia, delegacia de ordem política e social, né? Uma excrescência que vinha de muito tempo, não era só do regime, mas que se transformou, e aqui se transformou ainda mais, quando ela assume o DOPS local, ele, de certa forma, ele se libera ele deixa de servir a Secretaria de Segurança Local e passa a ter uma ligação direta com outros esquemas, especialmente com o esquema do Fleury, em São Paulo. O delegado era Osias Algauer. Osias Algauer tentava ser o Fleury aqui no Paraná, um projeto dele. De certa forma, até certo ponto, conseguiu. Eu fui preso aí. Fui preso, fiquei no DOPS, nessa prisão, fiquei no DOPS, ali na João Negrão, em Curitiba. Ali fui interrogado, ali tinha porrada, tinha paulada, embora no Paraná a coisa fosse menos dura do que vi depois. Depois de algum tempo, eu fui mandado para o AU. Fiquei preso na prisão provisória do AU. E ali, num coletivo que tinha, acho que, 30, 40 presos políticos, numa cela só, que era uma antiga sala de aula, que virou cela coletiva. Preso no AU durante um tempo, retirado algumas vezes para interrogatórios no DOPS, mas até aí tudo bem, estavam respeitando aquele manual que o Aloysio se referiu. A coisa piorou depois. E aí eu fui transferido do DOPS. O Senimar veio me buscar. Eu fui levado pelo Senimar, que era o Centro de Informação da Marinha. O Senimar estava envolvido diretamente na repressão à ação política que tinha se desenvolvido naquela época. Eu fui levado para o Rio de Janeiro, fui numa veraneio, uma viagem longa de Curitiba ao Rio, e lá eu fiquei preso num lugar que eu gostaria de entender bem o que era hoje, que era ali onde é o 1º Distrito Naval, que eu acho que é o mesmo lugar que o Aloysio falou, por onde passou, onde era o antigo Ministério da Marinha, na Praça Mauá, o 1º Distrito Naval. Ali eu fiquei preso há algum tempo, primeiro no isolamento, numa solitária, uma surda. Eu tenho a impressão que ficava umas masmorras embaixo, subsolo. E era retirado normalmente à noite, encapuzado, levado para cima para interrogatório. E aí o pau comia. A Marinha entra nesse nosso processo, Senimar, e depois de ficar tempo nesta condição, eu fui levado para a Ilha das Flores. Fiquei na Ilha das Flores, primeiro no isolamento, numa solitária, daí não era mais solitária escura, era uma solitária com luz permanente. Na Ilha das Flores, como disse o Aloysio, no fundo tinha um pavilhão de celas, era guardado por um batalhão de fuzileiros navais.
e, no fundo, tinha um lugar de torturas, interrogatórios, na Ilha das Flores. Lá, eu encontrei uma única pessoa que eu conhecia antes da região, que era o Fiat. Foi quem eu encontrei na Ilha das Flores. Um companheiro. Eram 40 presos na Ilha das Flores apenas, nessa época. Nessa época, o Aloysio já estava na Ilha Grande. O Aloysio, ele falou que ele sai da Ilha Grande para o exílio. Aconteceu como você também, Fábio? Não. Foram retiradas algumas pessoas lá do presídio, na Ilha das Flores, eu acho, nessa mesma oportunidade em que o Aloysio é levado para o exílio. E quando isso acontecia, era a reação deles era braba, né? Sim. Bom, essa foi a minha passagem. A prisão na Ilha das Flores. Depois fomos julgados, tanto é que o nosso julgamento se dá na auditoria naval, não é, Luiz? Auditoria militar naval. E aí há outras implicações, que era, inclusive, a presença bom burguês, implicações com a primeira-dama, mas isso é outra coisa, outra história que um dia é secundária nesse momento. Entendi, Fábio. Eu queria saber do Aloysio. Aloysio, o período no exílio seu, o exílio tem prós e contras, mas no seu caso salvou sua vida, Claro que é uma coisa, você vai involuntariamente tendo que sair por uma salvação de pele. Mas eu queria que você contasse um pouco, não sei quanto tempo você ficou fora, parece que foi no Chile, na Argentina. Quanto tempo isso durou? O meu som tá bom aí? Tá ótimo, a gente está te escutando bem. Então tá. Magal, a nossa geração, a geração de 60, da década de 60, nós chamamos de geração de 68, para ter uma referência. Mas, na verdade, a geração de 64, 62, até antes, né? Essa geração, ela era mágica. Uma geração que vinha lá de longe, vinha lá do período de Juscelino, da luta por um Brasil livre, um país justo, com desenvolvimento, ou seja, naquela plataforma desenvolvimentista. Foi nessa plataforma, com essas bandeiras, que a minha geração se engajou na luta. E se engajou na luta pelas reformas de base do presidente João Goulart, entende? A carta, eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de falar, que impactou muito, pelo menos a minha geração, que já vem lá de antes da década de 60, a Carta Testamento do presidente Getúlio Vargas. Despertou na gente um sentimento nacionalista, um sentimento nacional muito forte. Então, quando vem o governo João Goulart com as reformas de base, a gente se mergulha naquilo ali, não é? E mergulha na luta pela posse do presidente Goulart na campanha da legalidade. O golpe militar cortou o nosso sonho. Cortou o nosso sonho, então nós procuramos de todas as formas possíveis resistir ao arbítrio, à ditadura, pelos meios legais, nos diretórios acadêmicos, apesar deles estarem sob intervenção, nos sindicatos, apesar deles estarem sob intervenção. A gente procurou levar para a rua, fazer as manifestações, mas cada vez a repressão era mais feroz, mais brutal, mais violenta. E não tivemos outra saída, Magal, a não ser procurar outros caminhos para resistir à ditadura. E essa geração saiu de casa cedo, rompeu com família.
rompeu com a universidade. Muitos dos nossos estavam já no 5º ano da faculdade de medicina, pronto para pegar o canudinho e fazer e se estabelecer na profissão. Muitos deixaram a faculdade, deixaram suas famílias, saíram de casa, com estrela nos olhos, todos com estrela nos olhos, sonhando com um país livre, independente e justo. Então, quando eu vim para cá, para o Oeste, eu quero voltar a isso, eu vim com essa visão. E quando a gente ia na casa dos camponeses, que nos eram apresentados, e aqui quero fazer uma saudação ao Bernardino Jorge Velho, que foi me apresentado pelo Fábio Campana, o velho Bernardino, quando o Bernardino nos levava na casa do camponês, nós éramos recebidos de braços abertos, uma solidariedade nunca vista. Era polenta, era galinha caipira, era um acolhimento. E essas eram as nossas bases táticas. Aí você me pergunta, mas, Aloysio, você chegava na casa do camponês e diziam que vocês eram da dissidência comunista de Niterói, do estado do Rio? Não, não. O Bernardino dizia que nós éramos emissários do Brizola. E as pessoas nos recebiam como se nós fôssemos os homens do Brizola que vinham na frente. Aquela coisa sebastianista, do brasileiro, que espera o milagre, não é? Aquele povo sofrido, entende? Da roça. Então, essa foi a nossa geração. E quando eu saio para o exílio, eu não saio diferente, eu saio igual. Eu vou para o exílio igual, porque eu fui trocado pelo embaixador, e era uma questão de responsabilidade e de solidariedade dos companheiros que tombaram, que morreram naquela ação do sequestro do embaixador suíço, de voltar ao Brasil e continuar a luta. A gente decidiu continuar a luta. Eu, em 72, saí clandestino do Chile, com outra cara, outros olhos, outro cabelo, um bigodão maior do que o do Fábio. O Fábio tinha um bigode assim de grande. Ele era conhecido como Zapata, tu sabia? Sim, sabia. Zapata. E eu saí com um bigode maior do que o Zapata, porque eu saí como um comerciante português, saí clandestino do Chile para retomar a luta. Esse período que você citou ali do exílio, que exílio? Eu não sei, entende? Eu não consegui, até hoje, me identificar como exilado. Eu tive um exílio no Chile, de 71, de janeiro de 71 até o inverno, maio de 72, eu era um exilado. Depois eu passei a ser um combatente no exílio. E foi um período muito ruim, muito ruim. E ainda por cima, para completar tudo isso aí, quando nós decidimos desmobilizar ou desativar a Vanguarda Popular Revolucionária, você vai querer saber por que foi desativado? Foi desativado porque, em 74, a gente já tinha a visão de que as ações armadas não eram para continuar, que o Brasil estava passando por uma série de mudanças e que o governo Geisel estava restabelecendo alguns processos e que o governo Geisel estava desativando a máquina repressora, tirando da máquina de repressão algum oxigênio, algum gás, e que qualquer ação armada naquele momento ia fortalecer a linha dura da ditadura. E com essa visão eu voltei do Chile para desativar as coisas por aqui. E quando eu decidi desativar, mandei por um companheiro que estava comigo, um boliviano, eu não sei se ele está vendo, pedi para ele ver, ele mora em Santa Cruz da Sierra, que é o Davi Acebei Delgadilho, ele deve estar vendo esse programa. Eu falei, Pepe, vai a Foz do Iguaçu e traz minha mulher para cá, pô. E eu tinha uma mulher, casei com ela aqui, tem até hoje a dona Eunice, casei com ela aqui em Foz do Iguaçu. E minha filha mais velha nasceu quando eu estava no UAU. Então ele levou lá no meu canto, lá onde eu estava, a minha mulher e minha filha pequena de 2 anos. E daí, naquele negócio de clandestinidade, aquela inquietude, palavra inquietude, aquela coisa inquieta, eu era muito inquieto, eu estava envolvido
no movimento montoneiro, no ERP, tudo na Argentina, apesar de que estava desativando a luta, que já havia desativado a luta no Brasil. Mas eu continuei ali, com nossos amigos paraguaios, que o Fábio conhece, e sempre achando, né? Eu já não era mais sozinho. Eu já não era mais sozinho. Eu já tinha uma mulher comigo, a filha mais velha, e tive mais 2 filhos no exílio. Então, era uma família de 3. Aí eu passei a ter um medo muito grande, muito forte. As prioridades acontecer. Oi? As prioridades começam a tornar-se outras. Eu vou pedir licença aos amigos Fábio, a Luiz e a todos os nossos ouvintes para parar mais um minutinho, que a gente tem mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco falando sobre o papel da imprensa e o jornalismo dentro da ditadura. Fica com a gente já volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Anda de bicicleta, tem moral, tem moral. Oi, eu sou e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tem moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê. 17h45. A Copel tem um compromisso com seus direitos. Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito à tarifa social de energia elétrica. Ela também vale para idosos e pessoas com deficiência que recebem benefício de prestação continuada. O programa Luz Fraterna paga a conta destas famílias para um consumo mensal de até 120 kWh. Acesse copel.com/direitos e deveres. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Tanto riso, ó, quanta alegria. Marte meu palhaço no salão. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que homenageia o baile do esqueleto ao som da música Máscara Negra. Aumenta um pouquinho o som. Mais de 1000 palhaços. Obrigado, André. A todos os nossos ouvintes, o baile do esqueleto foi um baile para arrecadar fundos lá na Universidade Federal Fluminense, da qual a gente homenageia a Luiz Palmar agora, nessa canção. Tinha uma paródiazinha, né, Luiz? Dessa música que vocês cantavam. Você lembra como é que era a paródia? Mais ou menos. Se você quiser cantar, o microfone é todo seu. A Rádio Cultura é mais livre de todas. Sim, mas eu tenho vergonha. Ah, então tá bom. Quantos tiras, ó, quantos gorilas, mais de 1000 milicos em ação. Estudantes pelas ruas da cidade lutando por liberdade. Mais ou menos. Exatamente, obrigado aí pela participação musical de Aloysio Palmar no programa Vamos à Luta. Pessoal, a gente está chegando aqui no terceiro bloco e eu queria, Fábio e Aloysio, infelizmente, obviamente que o tempo é muito exíguo, a gente não vai conseguir nem contar metade, nem 10% de tudo aquilo que a gente procurou saber, mas a gente quer deixar sempre claro que o Vamos à Luta está aberto e espero que vocês possam voltar muito mais. Nesse último bloco, eu gostaria de saber do papel do jornalismo. Tá? A liberdade, se fala muito de liberdade de imprensa hoje em dia, naquela época o jornalismo, qual que foi o papel dos grandes jornais em tudo que está acontecendo, que aconteceu
naquela época, e se dá para fazer alguma comparação com o que foi feito entre 2014 e 2018 no jornalismo, não sei se foi jornalismo ou se foi assessoria de imprensa que eles fizeram nesse papel. Fábio, por favor, se você puder, não sei se você entendeu minha pergunta, mas eu queria tentar fazer uma conexão com o papel do jornalismo na época da ditadura militar e hoje, em especial, no recorte 2014 e 2018, como eles alavancaram esse processo todo. Olha, a ditadura, o regime militar, tinha muita clareza sobre o papel da imprensa. Ele simplesmente, primeiro, a censura, e depois uma censura mais rigorosa, transformou os principais veículos de imprensa do país em seus instrumentos de ação. Todos. Né? Por incrível que pareça, o único jornal que tinha uma posição, digamos, liberal, de certa crítica, e que sofria censura o tempo todo era o Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo, na época, a Folha da Manhã, se prestou, inclusive, a dar manchete da morte antecipada de um militante. 3 dias antes, ele deu a manchete da morte. O cara morreu 3 dias depois, né? Para você ver o grau de compromisso. Surgiu a Rede Globo, construída com muito empenho pelo regime militar, que teve papel financiador e tudo mais, facilitador, e que construiu esse instrumento poderosíssimo que está aí, né, até hoje. E hoje, ainda bem que estas redes e esse tipo de comunicação está perdendo a força que tinha, mas ainda tem muita. Os jornalistas eram perseguidos, eram censurados, perdiam emprego, porque não poderiam ter outro tipo de comportamento, segundo eles. Eu perdi emprego, eu deixei de ter possibilidade de trabalhar em jornal. Trabalhei durante algum tempo para uma revista que aceitava meus textos com pseudônimo, a revista Panorama do senhor Cury, na época, que foi muito legal com a gente. Mas era desse jeito. Depois surgiu uma imprensa alternativa. Primeiro o Pasquim, os grandes jornais desse tipo, e outra imprensa que foi já uma imprensa orgânica, como os jornais. Eu fui, durante muito tempo, membro e gente do Jornal Movimento, era o representante do Jornal Movimento aqui. E depois veio uma imprensa mais capilarizada, acho que tem uma grande importância, e uma imprensa com vínculos orgânicos mesmo. Aqui a Tribuna, a Luta Operária, que eu, aqui no Paraná, coordenado, né? E surgindo jornais como o que o Aloísio, com essa tenacidade que o caracteriza, acabou construindo lá no oeste do Paraná, o Nosso Tempo. Eu, aliás, figurei durante algum tempo como editor responsável desse jornal, porque era exigido um jornalista, e eles não tinham jornalista lá. O jornalista, na época, tinha que ter registro, etc., Ministério do Trabalho, e que foram veículos importantíssimos, tiveram uma importância muito grande para abrir tudo aquilo que tinha sido sufocado, colocado nos baús, né, fechados, trancafiados, e que eram a verdade sobre aquele processo. Acho que, nesse sentido, o papel do Aloísio como jornalista e como construindo esse jornal e esse tipo de imprensa foi muito importante. Aloísio, gostaria de saber de você também, a voz, esse grito, você também, jornalista, sempre preocupado com isso
se pudesse agora, nos minutos finais do nosso programa, já gostaria que falasse um pouco, abordasse esse tema e também já lhe pedindo as suas considerações finais, por infelizmente o tempo exíguo do programa. Eu quero aproveitar para indicar aos ouvintes, e a quem está nos vendo também pelo Facebook, porque está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, né? Isso. Então, aproveitar e indicar um site que está rodando por aí e que faz um baita sucesso, que é documentosrevelados.com.br. No site Documentos Revelados, A gente vai deixar o link lá do documentosrevelados.com.br, assim também eu coloco os depoimentos, a gente vai colocar aí, a pessoa da produção vai colocar. Documentosrevelados.com.br. Ali, nesse site, é possível pesquisar e ver que a imprensa, como era perseguida na época da ditadura e após a anistia, após 80, após 88, mesmo após a Constituição de 88, é possível descobrir os documentos emitidos pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, DOP, PM, tudo mais. São vários documentos, tem muitos documentos sobre perseguição. E sempre tem ali, e no nosso caso aqui do Paraná, os comunistas infiltrados na imprensa do Paraná. Você encontra cada nome, você encontra mais viagem, mais loucura. Então, eram os comunistas infiltrados na imprensa do Paraná. Sempre tinha um agente policial, um agente da repressão, para fazer um informe, um boletim, um BO, sei lá o quê, e aquela coisa que o cara produzia, um agente lá qualquer que ia mostrar serviço, estava coçando o saco na repartição, e decide fazer um boletim, e decide fazer um informe sobre os comunistas infiltrados na imprensa. Então, ele joga um monte de nome, aquele troço sai do DOPS, vai para o SNI manda para as agências das Forças Armadas, das Forças Armadas vai para a Polícia Federal manda de novo para o SNI, isso roda o Brasil todo, e é um absurdo, aquela coisa, uma perseguição. E quem constava desse boletim estava ferrado, né? Marcado e fichado. Mas não era só jornalista, era todo mundo, né? Era todo mundo. O cara decidia colocar lá o nome num informe qualquer e ia fichando, e perseguindo e prejudicando a vida de todo mundo. Isso é ditadura, minha gente. Então, nesses minutos finais, o jornal Nosso Tempo existiu durante um bom período, veio com esse objetivo, né? Exatamente lutar por eleições para prefeito na área de segurança nacional, que ia de Barracão, né, Ponto Antônio, Barracão, até Guaíra, né, e essa luta por eleições diretas, essa era a plataforma, depois eleições para governador e presidente da República. O jornal foi forte durante um bom período, mas depois da eleição do governo Richa, o jornal começou a receber verba do governo do Estado, release, e vai perdendo os seus leitores, como todos os jornais, né? A gente vai perdendo a combatividade e virando um jornal de release da prefeitura, do governo do Estado, essa coisa toda, e a conjuntura vai mudando, a história vai mudando, as bandeiras já são outras, e os velhos aqui tiveram que fechar o jornal depois de 15 anos, devido, não é a falta de publicidade, não, tinha até muita publicidade oficial e também era por falta de leitores. A gente perdeu os leitores, eles não queriam mais aquele jornal oficialista, né? Então, isso deve ter acontecido com muito jornal alternativo por aí afora. Sim. Mas são as nossas coisas aqui do Paraná. Atualmente, a gente continua nessa luta do site, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular também, de Foz do Iguaçu, e no Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça, resgatando essas memórias, lutando contra o esquecimento e tentando cicatrizar essas feridas que ainda estão abertas. Então, agradeço muito ao Magal, ao Fábio pela companhia, e ao programa, ao Diogo, né, que entrou em contato comigo. Muito obrigado você, Luísio. Receba um beijão da Isabel Quimélia, aqui da rádio também, que teve o prazer de
com você e é também sua fã, lhe parabeniza pela conduta e pelas escolhas. Fábio Campana, meu grande amigo, muito obrigado. Queria seu tchauzinho aqui para o nosso pessoal. Muito obrigado, Fábio. Eu aqui agradeço estar com vocês e gostaria de ter mais tempo, estava muito bom. Estava muito bom, infelizmente, né? Mas haverá novas oportunidades, sem dúvida alguma. As portas aqui do Vamos à Luta sempre estarão abertas. Pessoal, essa é a nossa participação na poesia, pequena participação para lembrar que aquele que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós do Vamos à Luta somos uma fagulha semanal contra o fascismo e contra as arbitrariedades.